O nosso assunto hoje é dilatação superficial. Essa dilatação ela vem numa superfície, numa área. Eu tenho aqui uma chapa, e aí, se ela for aquecida com fogo, ela vai sofrer, o tamanho dela vai sofrer uma pequena dilatação. Um pequeno aumento. Ou seja, ela tinha uma superfície S e passou a ter S0, né? Passou a ter uma superfície S. E esse pedaço aqui é a variação, o aumento dessa superfície devido a uma fonte de temperatura, de calor aqui. Então ela expandiu. Se ela tiver um espaço vazio aqui, a placa aumenta e o espaço também aumenta nela. E aí a fórmula é bem parecida com a de dilatação linear. A variação da superfície depende da superfície inicial, do coeficiente de dilatação e do aumento da temperatura, que nós não vamos colocar o T, nós vamos colocar essa letra grega. Agora, o coeficiente de dilatação linear era o alfa. Coeficiente linear. Aqui, como nós temos duas dimensões, tipo largura e comprimento, o beta é 2 vezes o alfa. Ou seja, o coeficiente da superfície é o dobro do coeficiente linear. Ok? E mais uma coisa. Nessa fórmula aqui, nós vamos ver o aumento. Mas nós podemos, nessa fórmula, achar a área final. Como? Variação é S menos S0. Então, S0, aqui é S0, né? Aqui eu vou copiar S0 vezes beta vezes variação na temperatura. Então, aqui é variação na temperatura. Se eu passar, então o que eu fiz com a fórmula? No lugar disso aqui, eu coloquei isso. E aí, como eu quero achar a área final, eu passo S0 para o lado de lá, mais esse aqui que já estava. E aí, como eu tenho S0 e S0, eu posso colocar o S0 em evidência e venho aqui e divido. S0 por S0 dá 1. S0 vezes beta vezes delta teta, corta o S0 com S0, fica só isso aqui. Beta vezes delta teta. Então, essa fórmula daqui, a gente pode também usar para achar somente o valor final da área. Essa daqui é a variação, é um valor pequeno, a variação aumenta pouco. O que é a variação? É esse pedaço aqui que aumentou. Esse pedaço aqui, de fora, é um pedacinho pequeno. Esse de fora aqui é o ΔS. O S é tudo isso que está aqui, toda ela, é a final. E essa aqui de dentro é o S0.
Então, esse valor aqui é um valor pequeno. Se você achar e ele quiser que você dê a área, você vai ter que somar esse com o S0, o primeiro. Aí você vai encontrar. Então, essa fórmula daqui, tu já encontra a área final. Essa daqui você vai encontrar só o pedacinho que aumentou, 0, alguma coisa, porque geralmente são pedaços pequenos de aumento. Então, vamos fazer os exercícios para a gente ver como é que fica. Uma placa de vidro, uma placa retangular de vidro comum de 50 cm de comprimento e 20 cm de largura tem a temperatura elevada até 10 graus Celsius, elevada de 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Então, qual será a área final da superfície dessa placa? Dado o coeficiente do vidro é alfa e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Depois vem o 8. Então, é uma placa de vidro retangular. Então, vamos pegar um retângulo aqui. Bom, aqui eu vou colocar 50 e 20. 50 centímetros, 20 centímetros. Multiplicando 50 por 20, 0, 0 e 10. Então, aqui, 1000 centímetros quadrados. Isso é a superfície inicial, que nós vamos chamar de S0. 1000 centímetros quadrados. E a pergunta, ele quer saber a superfície, qual será a área final. Então, é a superfície final que eu vou chamar de S. Ok? Bom, o coeficiente do vidro, ele dá que é alfa, esse aqui. Mas o beta é o que nós vamos usar. Por quê? É o alfa duas vezes. Porque é 50 vezes 50. Tem duas vezes o vidro aqui. Então, é o beta é o coeficiente duplicado. Então, vai ficar... Aqui tem 6 zeros, né? Vai ficar 5 zeros e o 16. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. 16, porque é o dobro disso aqui. Acaba perdendo um zero, porque 8 mais 8 dá 16, fica o 6 e vai o 1. Esse aqui é o beta. E variação na temperatura, como é que é? Era 10 passou para 30. Então, é 30 menos 10. Ou seja, 20 graus Celsius. Bom, então a gente tem o que a gente precisa. Só a fórmula, detalhe, eu posso usar aquela fórmula da variação, essa daqui. ΔS é igual a S0 vezes o beta vezes a variação na temperatura, que eu não coloco o T, eu coloco o θ. Só que essa fórmula aqui, número 1, eu vou achar o resultado da variação, que vai ser um número 0, vamos supor, 0,73. Então, eu vou ter que somar com o 1000. Por que o 1000? Porque o 1000 é a superficial. Então, a minha resposta vai ser 1073, porque aqui é a área inicial. Com mais 76 da variação, 0,73, então a área final vai ser isso. Só que eu não vou fazer dessa forma, eu vou usar a fórmula, prefiro usar a fórmula que eu calculo S direto. Para quem não tiver lembrado da fórmula, eu vou fazer a fórmula aqui. É assim, no lugar do ΔS, eu coloco, é uma variação, ou seja, é o final menos a inicial. Isso é o ΔS. Agora eu repito o outro lado. S0 vezes beta vezes variação na temperatura.
passa esse menos S0 para o lado de lá, S0. Aí isso aqui mantém, mais isso aqui, né? S0 vezes o beta vezes a variação na temperatura. Coloque em evidência o S0 e aí divide. S0 por S0 dá 1. Esse aqui, dividido pelo S0, fica só o beta vezes a variação na temperatura. Aqui é mais, né? Perdão. Espera aí. Aqui tem o sinal de mais. Então aqui é mais. E aqui é a variação na temperatura. Então eu prefiro agora usar essa fórmula aqui. Porque aí eu já vou na resposta direto. Agora, quem quiser pode usar outra fórmula, sabendo que vai ter que somar com 1000. Se usar essa fórmula aqui, soma 1000. Tá? Bom, então aqui, o S0 nós sabemos que é 1000. 1 é 0,5, tem 5, o beta tem 5 zeros, 16, vezes a variação na temperatura é 20. Bom, então tem que pegar esse número 0,16 aqui com 5 zeros, multiplicar por 20. Tem que prestar atenção que não vai ser zero em vírgula não, vírgula embaixo de vírgula não. Aqui, depois da vírgula tem uma casa, duas casas, três casas, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A resposta tem que ter 6 casas depois da vírgula. Então vai 0 vezes, aqui é vezes, essa conta aqui. 12, fica o 0 e vai 1, 2 vezes 1, 2 com mais 1, 3. E aqui tem 4 zeros, depois vem um vírgula. Aí não bota o zero. Aí vamos contar que tem que ser 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai somar com esse 1 aqui. Aí soma com 1. O 1, a vírgula fica aqui. Esse zero aqui eu não preciso colocar. 3, aí vem 1 zero, 2 zeros, 3 zeros e depois vem o 1. Somei. Então essa conta aqui deu 1,3 zeros e 32. Ih, a caneta agarrou. Essa caneta agarra de vez em quando. Então vamos aqui. Aqui é 32. E eu vou multiplicar pelo 1000. Então vamos lá. S0 não, S0 não, S aqui é 1000. Então eu vou multiplicar o 1000 por esse número aqui, que vai ficar, é mais fácil, ai, caneta, é mais fácil eu multiplicar aqui 1 por 1000, 1, 2, 3, a vírgula vai ficar aqui antes do 3. Então eu posso multiplicar o 1000 por 1,0032 ou 1,0032 pelo 1000. Então vai ficar 1, eu vou multiplicar esse número aqui, 1,0032. 1, aí vem, andei uma casa, 2, 3, a vírgula fica aqui, 32. Então essa é a área final. Eu multipliquei por 1000. Multiplicar por 1000 é andar 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula parou aqui. Então a resposta, 1000
0,32 centímetros, ou seja, aumentou 32 centímetros, não, 0,32 centímetros, ou seja, são pequenos aumentos, né, no tamanho da área devido ao aquecimento da placa. O aquecimento da placa aumentou de 1.000 centímetros, aumentou 0,32 centímetros. Uma placa apresenta inicialmente a área de 1 metro quadrado. Bom, então já vou escrever, aí, vou escrever S, área inicial, 1 metro quadrado. A 0 graus, então também tem uma temperatura inicial. Θ, não vou botar o T, vou botar o θ, θ 0 inicial, 0. Ao ser aquecida até 50 graus, então essa daqui é a temperatura final, eu não vou botar, vou botar o F aqui, pronto, 50. Então eu chego à conclusão que variou 50. De 0 para 50, variou em 50. Sua área aumenta, então aqui é a variação na área. A variação na área aumentou 0,8. Determine o coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação aqui, vou botar o beta, mas se eu tenho um beta, eu também acho o alfa. Bom, a fórmula é ΔS, S0, vezes o coeficiente, vezes a variação na temperatura. Ok? Nós temos, então, ele quer saber o beta, né? Então, nós podemos calcular o beta, botar aqui na fórmula, seria o ΔS dividido pelo S0 vezes a variação na temperatura. Então, o beta... Bom, agora tem um detalhe. Aqui, centímetros quadrados. E aqui está em metro. Então, eu vou passar esse metro aqui para centímetros. Aí lembra o seguinte, tem quilômetro, hectômetro, tal, vem metro e depois vem um centímetro. Eu vou ter que andar, só que é quadrado. 1 metro, ele é igual a 100 centímetros. Só que quadrado. Então, eu tenho que botar mais 2 zeros ali. Eu tenho que botar mais 2 zeros. Porque eu vou andar 2 casas. Então, se eu tenho 100 centímetros, na verdade... Então, vamos lá. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou botar... Peraí. Vou arrumar aqui a casa. Esse aqui eu vou botar... aqui. E aí... Aqui em 100 centímetros eu vou dizer que, na verdade, como centímetros quadrados, como eu passei de 1 metro, 1 metro tem 100 centímetros. Então, aqui vai ser, eu vou botar mais 2 zeros. Então, agora, eu vou colocar aqui 0,8. Aqui é centímetro quadrado. 0,8. Aqui, 10.000. E a variação na temperatura, 50. Então, eu tenho que fazer a conta
de 0,8, eu vou dividir, aqui como eu vou 50 vezes, só colocar mais um zero, era 10.000, então vai ficar 500.000. Bom, agora vou passar isso para a base 10 para não ter que fazer conta. Eu vou colocar aqui 8 e vou colocar aqui 5. E aí eu coloco a base 10 ali que, como eu andei para frente, eu multipliquei, então aqui eu divido. 10 elevado a menos 1. Andei uma casa só. Agora aqui, como eu 1, 2, 3, 4, 5, então vai ser 5 positivo. Porque eu vim aqui dividindo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora eu vou dividir 8 por 5. E depois eu faço a potência de 10. 8 dividido por 5 dá 1, sobra 3. Bota um 0, 30 por 5 dá 6. Então, aqui deu 1,6 vezes menos 1. Aqui embaixo eu subtraio menos 1 com menos 5. Então, dá menos 6. Então, o alfa, o beta é isso, e se fosse perguntado o alfa, seria 0,8 vezes 10 elevado a menos 6. Então, essa daqui é a resposta. Ou beta ou alfa. Geralmente, aqui a pergunta seria o beta. Uma chapa plana de uma liga metálica de coeficiente de dilatação linear 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, o alfa, falou em dilatação linear, é alfa. 2 vezes 10 elevado a menos 5. Esse é alfa. Logo, o beta é o dobro. O beta é 4 vezes, porque é uma dilatação da superfície. A superfície é uma área, duas vezes, é duas dimensões. Tem área A1 a temperatura de 20. Então, a temperatura inicial é 20. Para que a área da placa aumente 1%, devemos elevar a temperatura então, a temperatura final é o que nós temos que encontrar. E aí, fala que a variação é 1%. Então, o S, eu vou dizer que é 100%, o S0. O S final seria 101, mas eu não vou precisar disso não. Então, a nossa fórmula seria assim: variação de temperatura é igual ao S0 vezes o beta vezes a variação na temperatura. Já que nós queremos achar a temperatura, então eu vou isolar a temperatura, a variação de temperatura. Vou deixar o ΔS do lado de lá e vou passar para baixo S0 e S0 e o beta. Aí, a variação na temperatura vai ficar assim: o final menos o inicial. Ok. O zero. ΔS, variação. A variação, como eu disse, é 1%. Eu esqueci de botar o S aqui. É 1%. É 1. Como o S0 está embaixo, então eu vou fazer o seguinte: 1 e embaixo 100. O S0 é o 100 e a variação é 1. 1 sobre 100 é 1%. E embaixo também tem o delta. O beta, aliás. O beta é 4 vezes 10 elevado a menos 5. Bom, eu posso dividir 1 sobre 4. Posso dividir 1 sobre 4. Aqui eu não sei o que é,
mas o inicial eu sei que é 20. 1 sobre 4 é 0,25. Então, eu vou colocar 0,25. E embaixo ficou 100 é 10 ao quadrado. E ficou também 10 elevado a menos 5. Ó, da onde surgiu esse 0,25? Eu dividi 1 dividido por 4 é 0,25. Então, ficou assim, 0,25. Aqui, potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Mais 2 com menos 5 dá menos 3. Então, ficou assim. Variação na final, menos o 20, que é o inicial, é igual. Eu vou botar o 0,25 e vou passar o menos 3 lá para cima. Muda o sinal, fica mais 3. Então, ficou assim. Menos 20, 0,25, não, 0, não. Agora eu vou multiplicar por 3, por 10 elevado a 3. Espera aí. É só andar 3 casas. Então eu vou andar uma. Eu vou andar uma. Espera aí, aqui ó. Uma, duas, então vai ficar 200. Duas. E ainda vou botar um zero. Então ficou 250. Passa o 20 para o lado de lá, vai ficar 250 mais 20. Logo, a temperatura final, 270 graus Celsius.